Saudações, esse canal é EG Moçambique e estamos aqui para mais uma meditação do pôr do sol com o tema Dai-lhes voz de comer. Então, gostaria de convidar também para poder colocar o like no vídeo se tiver gostado e também comentar, compartilhar também. Então, vamos agora para a nossa meditação baseada no livro de Lucas, capítulo 9, dos versos 10 ao versos 13. Vamos nessa leitura. Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que haviam feito. E ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, percebendo isto, seguiram-no e ele as recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Ora, quando o dia começava a declinar, aproximando-se, os discípulos disseram-lhe: despede a multidão para que, indo às aldeias e aos sítios em redor, se hospedem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes voz de comer. Responderam eles. Mas ele lhes disse: dai-lhes voz de comer. Então vemos aqui um momento em que os discípulos voltavam da primeira viagem missionária que eles fizeram, em que Cristo os incumbiu, em que Cristo dividiu a eles de 2 a 2 para que pudessem antecedê-lo em alguma cidade onde Cristo fosse. Então, os discípulos foram e depois, quando eles voltaram, tinham muita coisa para poder contar a Cristo. Então, por isso mesmo, Cristo decidiu sair da margem onde estavam até a outra margem, onde já era a cidade de Betsaida. Mas as multidões, sabendo que Cristo havia saído de uma margem para outra pelo barco, elas decidiram por si só saírem da margem onde estavam antes a pé em direção à outra margem em Betsaida. Então, essa multidão tinha um apreço muito grande por Cristo. Essa multidão, ela queria muito ouvir as palavras de Cristo, ela almejava muito pela cura e por isso mesmo eles exerceram essa fé. Saindo de um lugar para outro, onde Cristo usava barco, eles foram a pé. Então, por compadecer-se dessa multidão, Cristo, ele continuou com o seu trabalho. Pregava lá a mensagem do reino e também curava aqueles que precisavam ser curados. No meio disso, notamos que a tarde veio. Então, os discípulos ao verem que já passava-se muito tempo, que a grande multidão, como também Jesus Cristo, não estavam a comer, estavam com sede, com fome, e há muito tempo lá eles estavam atentos, falavam e faziam. Os discípulos decidiram dar um conselho a Cristo, que mandasse essa multidão de volta para casa, ou então de volta para um sítio onde pudesse comprar comida, porque onde estavam era um lugar deserto, não havia comida, não havia água, não havia provisão para poderem se manter ainda em pé, para poderem continuar ainda mais ouvirem do que Cristo falava. Mas a resposta de Cristo foi incrível. Ele disse que os discípulos deveriam dar de comer a essa mesma grande multidão. Mas a resposta dos discípulos vem em seguida, que diz o seguinte: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. A resposta foi muito lógica. Eles não tinham muita coisa para poder alimentar aquela multidão, cerca de 5.000 homens, sem contar com as mulheres grávidas e as crianças. Eram várias pessoas que estavam lá e todas elas iam lá por causa de Cristo, em nome de Cristo. E nós vimos aqui algumas lições que podemos retirar delas para podermos aprender algo em nossa vida. Então, Cristo, ao dizer aos seus discípulos que deviam dar eles mesmos de comer a essa grande multidão, estava a mostrar aquilo que nós temos que fazer também nos dias de hoje. Então, a grande responsabilidade de poder alimentar as pessoas famintas, de poder alimentar aqueles que não têm um teto, aqueles que são as mulheres viúvas, aos órfãos. Cristo, ele não incumbe, digamos, a uma organização política ou então a um Estado, mas ele incumbe aqueles que são os seus próprios discípulos, aqueles que se intitulam como seguidores de Cristo. Então, Cristo, ele diz que nós, como seus seguidores, temos que fazer assim mesmo. E nós vemos isso no livro de Isaías, capítulo 58.
em que o jejum que Deus requer de nós não é exatamente apenas nos privarmos de alimento físico, mas é sim tirarmos as ataduras da maldade. Nós podemos dar aquilo que nós temos àqueles que estão ao nosso redor, não negarmos comida, não negarmos água, não negarmos nada disso. Será que tem sido essa a nossa ação quando encontramos algum mendigo na rua, faminto, pedindo por comida, ou nós passamos e não olhamos para essa pessoa? Até outras pessoas procuram passar de lá, bem longe mesmo. Será que tem sido isso a nossa ação? Se tem sido essa, nós temos que, a partir de hoje, procurar mudar. Cristo quer que nós alimentemos essa multidão. Então, não somente o alimento físico, mas também o alimento espiritual. É que nós devemos sempre prover. Mas vemos aqui que os discípulos eles tinham uma inquietação muito lógica e clara. Eles não tinham alimento para toda aquela multidão. Então, mas nós sabemos pela história ou por outra, nós já sabemos de antemão que Cristo, ele nesse momento, ele fez a sua primeira multiplicação de pães e peixes. Então, Cristo, ele multiplicou os pães que lá existiam, que eram poucos, de modo que pudessem todos aqueles se alimentar desses pães e peixes. Então, vemos aí também um grande ensinamento. Então, a respeito dessa multiplicação dos pães e peixes, nós vemos, podemos ler aqui no livro, então, a respeito do que Cristo fez da multiplicação dos pães e peixes e, em particular, da resposta dos discípulos que eles deram a Cristo, podemos ver aqui o que diz a profetisa do Senhor no livro O Deserto de Todas as Nações, página 258 e 259. Aqui diz o seguinte: em lugar de transferir nossa responsabilidade para alguém que julgais mais bem dotado que vós, trabalhais segundo vossas aptidões. Então, vemos aqui que os discípulos, eles, ao dizer a Cristo que devesse mandar com que essa multidão fosse buscar mantimento lá fora, então, a profecia do Senhor diz aqui que os discípulos, nesse caso, estavam a incumbir uma responsabilidade a uma outra instância que julgavam eles ser mais competente para poder alimentar essa grande multidão. Mas não é assim como nós temos que agir nos dias de hoje. Não é assim como nós temos que agir. Por que não? Porque nos dias de hoje nós temos estado em vários lugares. Temos estado numa escola, temos estado em nossos próprios trabalhos. Nós estamos sempre cercados de várias pessoas. E por vezes nós achamos que um outro irmão, uma outra pessoa é que estaria mais apta a pregar o Evangelho para aqueles que estão ao meu redor, pode até mesmo ser dentro da minha família. Mas se eu estou lá e tem pessoas lá que não conhecem a nossa cercada de Cristo, é porque Cristo quer que eu mesmo que estou lá, que sou cristão, faça esse mesmo trabalho, não esperando com que uma outra pessoa melhor dotada possa assim o fazer. Então nós temos que dar esse espaço de fé. Continuando aqui diz o seguinte: os meios de que dispomos talvez não pareçam suficientes para a obra, mas se avançarmos com fé, crendo no todo suficiente poder de Deus, abundantes recursos se nos oferecerão. Então, vemos aqui que por vezes, muitas das vezes até, não temos todos os meios suficientes para poder pregar o Evangelho. Mas Cristo aqui diz, por meio da sua profetisa, nós temos que avançar com fé. Os discípulos não tinham alimento suficiente para poder dar a toda aquela multidão e ela ficar satisfeita. Mas Cristo, ele queria que eles dessem um passo de fé, crendo nele. Então, continuando no livro de Lucas, podemos ler o seguinte, no versos 16 e 17. E, tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou e partiu e os entregava aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram. Então, vemos já que Cristo, diante dessa dificuldade que os discípulos colocaram, ele pegou os pães e os peixes, olhou para o céu, antes, claro, mandou assentar toda aquela multidão e, orando a Deus, ele abençoou os pães e os peixes. E, quando os discípulos eles pegavam os cestos para poder distribuir, mais e mais se multiplicavam-se ainda mais os pães e os peixes para poder alimentar toda aquela multidão, até que sobraram vários cestos de pães e peixes. Então, vemos aí também uma grande lição para nós.
Nós somos um caminho pelo qual Cristo ele nos usa para poder abençoar as outras pessoas. Então, Cristo é que é a fonte de todo o alimento espiritual que nós precisamos. Por isso mesmo, ele usa seres como nós, discípulos deles, para podermos alimentar essa mesma grande multidão. Então, para podermos terminar, podemos ver também no livro Curiosidade de Todas as Nações, página 258, no terceiro parágrafo, que diz o seguinte: os discípulos foram o meio de comunicação entre Cristo e o povo. Só podemos transmitir aquilo que sabemos de Cristo e só podemos receber à medida que o comunicamos aos outros. A proporção que continuamos a dar, continuamos a receber, e quanto mais dermos, tanto mais havemos de receber. Assim estaremos de contínuo crendo, confiando, recebendo e transmitindo. Então, ele tem uma fórmula de poder fazer com que os seus discípulos, com que os seus filhos, eles continuem confiando nele, recebendo dele e também transmitindo. Ele quer com que nós recebamos de Cristo e de Cristo nos possamos transmitir aos outros. A pergunta seria: o que você tem feito no seu trabalho, na escola, no seu grupo de amizades, na sua família, para poder levar pessoas a Cristo? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito para que mais pessoas que estão ao meu redor conheçam a Cristo? Se eu não tenho feito nada, isso quer dizer que nada eu recebo de Cristo. Pois, se eu for receber algo de Cristo, sempre, mas sempre mesmo, eu irei comunicar o que eu tenho de Cristo para outras pessoas. Por vezes outras pessoas recebem algo de Cristo, mas privam, não comunicam. Então nós temos que passar a comunicar, passar a deixar com que a luz de Cristo possa irradiar através de nós. Então, se esse é o seu desejo, se de fato você quer ser um canal para comunicarmos de Cristo às outras pessoas, convido para uma oração. Oremos. Santo Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui e ouvimos a sua palavra, Senhor, que o Senhor quer com que nós sejamos um meio de comunicação entre Cristo e o povo que não te conhece. Peço ao Pai que o Senhor possa comunicar a sua palavra a nós, nos dê força também para podermos comunicar aos outros. E assim, Pai, temos a certeza que iremos receber mais ainda de Ti. Se conosco, temos um feliz sábado, isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, assim sendo, essa foi a nossa meditação do pôr do sol para hoje. O nosso próximo encontro está marcado para o próximo pôr do sol. Então, feliz sábado e até mais.